Olá, meus amigos do Tecmundo, começa agora mais um episódio do Tech Inverso, que é aquele nosso podcast que vocês já sabem de tecnologia, mas não só sobre celular, sobre smartphone, porque tecnologia vai muito além disso. Hoje aqui na mesa está comigo a Joy Macedo, que é editora-chefe lá do site do Tecmundo. Vocês que estão aqui no YouTube, vocês também acompanham o site, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui. Quem falar que não acompanha, a gente vai ter uma conversa muito séria. Obrigada pelo convite. Sempre que possível, vocês sabem que eu gosto de estar aqui pra gente ter essa troca. Vai estar sempre lá no site também, colaborando com as matérias por lá. Então, a gente gosta de fazer esse cross. E hoje, convidado super especial, hein? Não, hoje o papo vai ser Vai animal. render. Porque tá aqui com a gente hoje o André Menezes. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? O André, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele agora nesse episódio. O André já trabalhou no Nubank e agora, praticamente agora, tá entrando na Netflix. Então a gente vai ter um papo muito legal com ele, mas o mais legal de tudo não são as empresas, essa é a minha opinião, não são as empresas que você trabalhou, é a tua trajetória. Que não são poucas, por que sinal. não são poucas, é a tua trajetória de vida, cara, é Legal. tua história, é uma história de vitória, de superação, é uma história fantástica que você tem. E acho que a gente podia começar esse papo falando sobre isso, né, cara? Claro. Quem você é, onde você nasceu. Boa. Bora lá. Primeiro, brigadão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sigo o Tecmundo, tanto site, podcast, vejo muita coisa. Bom, meu nome é André, eu nasci e cresci no bairro dos Pimentas, ali em Guarulhos, para quem conhece. Guarulhos é um município de São nasci em Paulo. Guarulhos. Exatamente. É uma periferia, né? Então, eu nasci e cresci lá. Sou filho da dona Edna Corrêa Silva Menezes, que infelizmente não tá mais aqui, mas ela ia adorar assistir esse podcast, com certeza. E filho do senhor José Menezes. Então, eu nasci e cresci numa casa, era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, tenho um irmão mais velho. E como qualquer periferia e como vários e vários homens pretos desse país, eu só pensava em como eu ia sobreviver àquilo, né? Então, o meu dia a dia era pensando como que eu ia sobreviver. Eu sou de família pobre, né? Os meus pais, por uma coincidência, eles tinham uma locadora de vídeo. A nossa fonte de renda vinha dali. Então, eu nasci e cresci ali, tinha sonho de ser jogador de futebol. Obviamente, isso não funcionou, né? Inclusive, tô aqui, senão eu estaria, sei lá, na Mas França, joga na pra Europa. tirar uma onda? Hoje eu jogo muito pouco, assim, muito pouco. Jogo só pra brincar, tenho medo de ter alguma lesão, então eu prefiro hoje ficar só ali na parte do computador. Mas eu nasci e cresci ali, então, os meus pais tinham uma locadora e a nossa fonte de renda, ela vinha dali. E a minha infância era como de qualquer outro menino preto. Eu sonhava em ser jogador porque as minhas únicas referências pretas na época eram jogadores de futebol. Eu lembro muito bem de quando eu ligava a televisão ou abria um jornal, as únicas referências pretas que eu via de sucesso eram sempre jogadores de futebol. Então acabou que na minha cabeça era o único lugar de sucesso que eu consegui ocupar um dia na vida. E foi ali que eu cresci, então, jogando bola. Eu ia muito pra locadora que os meus pais tinham. E a gente tinha uma fonte até de renda ok, né? Mas ainda a gente era classe média baixa, pobre. E aí foi quando veio a internet, a galera começou a baixar filme, começou a ter acesso a filme, e aí a locadora simplesmente acabou. E aí foi quando a nossa fonte de renda, né, ficou praticamente zero. E acho que ali eu devia ter uns 13 para 14 anos, tava no ensino médio ainda. E ali foi quando eu tive que tomar uma decisão, né? Então a gente chegou em casa, meu pai me falou, vocês precisam fazer alguma coisa, tanto eu quanto meu irmão, porque eles não tinham mais renda, né? Então a gente já não conseguia tirar dinheiro e eu precisava arrumar um trabalho. Mas morando em periferia, menino preto, não tinha reservista ainda, não tinha muito o que eu podia fazer. E aí foi quando eu fui trabalhar na Feira Livre. Antes de você chegar na Feira Livre, eu só queria notar um negócio, assim, reforçar, porque talvez, tem gente do Brasil inteiro que assiste a gente, né? O bairro dos Pimentas é um bairro bem perigoso até, da Zona Norte de São Paulo, tem uma taxa de crime muito alta, ele é um bairro que você realmente tem poucas referências, né? Você Ele tem... já é em Guarulhos, na verdade, Já né? em Guarulhos, né? Outro município. Estado de São Paulo, né? Isso. Mas ele é periférico da cidade, né?
Uhum. E a tua referência era a televisão, né, cara? A minha referência era, assim, a minha mãe sempre foi uma referência pra mim no sentido de pessoa, de vida, de como ser. Mas sempre quando eu tentava olhar pra cima e falar assim, beleza, Uhum. o que eu quero ser? Né? Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser, sei lá. E eu não consegui encontrar esse norte. Né? Eu sempre falo que até sonhar é difícil quando você cai nesses lugares onde você não encontra pessoas que são parecidas com você em posições que você quer estar um dia. Uhum. Então, até sonhar é muito difícil, né? Então, eu eu ficava olhando, eu assistia a televisão, eu sou corintiano, então eu vi os jogos do Corinthians e falava, putz, acho que eu posso ser jogador, eu acho que é o que eu posso ser, eu acho que é o lugar que eu vou conseguir um dia ocupar. Né? Então, por isso que na minha cabeça eu sempre muito falei, não, eu quero ser também jogador de futebol, que é onde eu consigo estar. Sim. Mas jogador é 1 em 1 milhão que consegue vencer. E eu fiz lá, eu até cheguei a fazer algumas peneiras Sim. e não E consegui você vencer. conviveu em locadora um tempo, né? Então, além disso, você devia ser uma criança sonhadora, talvez, porque muitos Justo. filmes, muitos, né? Sim, Também sim, tem sim, essas sim. referências, querendo ou não, né? Eu tinha, assim, eu assistia muito filme, mas também, né? Acho que agora tem um pouco mais, você tem mais atores e atrizes pretas que fazem filmes e são heróis, ou seja, são protagonistas nos filmes, mas a gente falando aí de, sei lá, 20 e poucos anos atrás, Isso é muito não recente, a tinha, é gente tem extremamente agora. recente, né? Então não tinha, então qualquer filme que eu colocava ali pra mim era uma coisa utópica. Né, ou tá em Nova York, na Europa, pra mim era completamente utópico aquilo ali. Mas por quê? Porque eu não via ninguém parecido comigo. Então eu sempre me via, não, eu vou ter que jogar bola, vou ter que Uhum. jogar bola. Minha única saída é sempre jogar bola. E ali em algum momento eu já vi que não ia, né, rolar. Eu vi, putz, cara, eu não tenho a mesma habilidade de outros, né, meninos que jogar. Eu falei, não, isso aqui não vai rolar. E aí foi quando começou a bater aquele medo. O que eu vou fazer na minha vida? Sim. Né? Eu não tô conseguindo encontrar um norte, né, pra mim. E aí você foi pra Feira Livre. E aí foi quando a gente não tinha mais renda em casa, a coisa ficou muito feia. Minha mãe descobriu um câncer também nessa época, assim, foi talvez uma das piores fases da minha vida até hoje. E aí foi quando a gente teve que ir procurar emprego em casa e eu não ia conseguir emprego. Eu lembro que eu rodei o centro de Guarulhos, assim, bati em loja, procurava emprego e não conseguia. E naquele momento eu consegui um emprego, também significava eu seguir o meu ensino médio. Né? Então era isso, né? Ou eu simplesmente parava e não continuava estudando. E lá em casa a gente sempre ouviu muito, a minha mãe falava muito que o estudo era a única coisa que realmente ia conseguir tirar a gente daquele lugar que a gente estava. Então, para mim, significava que se eu conseguisse arrumar um emprego, eu ia conseguir seguir o meu estudo e talvez um dia eu ia conseguir vencer e passar essas barreiras todas. E aí foi quando a minha cunhada, ela tinha barraca na feira, barraca de frutas, e ela falou, olha, não é uma coisa muito fácil, muito simples, mas eu vou conseguir te pagar algum salário ali. Você vai conseguir minimamente seguir o teu ensino médio à noite. Então, assim, Porque eu já tinha não essa jornada dupla, Exatamente. E eu já fazia um curso de inglês aos sábados. Isso é muito louco. Eu não sei como eu tive essa sacada muito cedo que o inglês ia ser extremamente importante pra mim. Até hoje eu não sei como assim eu consegui sacar isso, que o inglês ia ser crítico e foi e é até hoje pra mim. Cada vez mais, né? E Também. ainda mais nessa área de tech, assim, Sim. é crítico, né? E aí eu comecei. E eu lembro que eu cheguei, assim, no primeiro dia na feira, eu cheguei em casa e falei, mãe, não vai rolar, é muito difícil, assim. Porque é um trabalho que cansa muito, né? Cansa fisicamente. E você começa muito cedo, né? Na madrugada, Eu basicamente. saía, putz, a gente fazia feira era terça, sábado e domingo também. Então era terça, domingo. O único dia de folga era segunda-feira. Então eu lembro que assim, eu tava no ensino médio, no primeiro e segundo colegial, acho que nem chama mais, né? Primeiro e segundo colegial, tô aqui entregando a idade. Mas entendo. Mas naquela A época. gente entende. Exato. E a galera saía de sábado à noite. E de sábado à noite eu não conseguia sair, porque domingo, 3, 4 horas da manhã eu tinha que estar lá no Mercadão comprando fruta e depois ir pra feira. Então esse período eu basicamente troquei muito, né? Então eu não consegui curtir balada, não consegui sair. Era muito feira, estudo, feira, estudo.
E eu fiquei nessa vida mais ou menos uns 4, 5 anos, mais ou menos, assim. Foi dos meus 13, 14 até os meus 18, 18 e meio ali, foi quando eu consegui sair. Então foi um período bem, eu diria, difícil, bem desafiador, mas que ao mesmo tempo acho que me trouxe muita resiliência, assim, né? Porque a feira é um trabalho que te cansa fisicamente, e é uma coisa que você tem que sair dali todo dia acreditando que você vai, tipo, vencer, né? E realmente é uma crença diária que você tem que ter, porque senão você quebra a real. Então, pra mim foi uma jornada bem desafiadora, mas ao mesmo tempo eu acho que foi o que me trouxe muita resiliência, né? E nesse período o câncer da minha mãe evoluiu, piorou. Então a minha rotina era entre chegar na feira 4:30 da manhã, vender fruta, gritar, que você grita muito na feira. Isso que eu ia falar, porque você ainda precisa ter todo o carisma ali, né? Todo carisma, o gritar, né? Porque é aquele negócio, se você não vende a fruta que tá ali, você vai ter que subir ela no caminhão. E é tipo Sim. você que sobe, então você tem que pôr a caixona aqui e subir. Então vamos tentar vender para que eu não tenha que subir, né? Então esse era o nosso lema, vamos vender pra gente não ter que subir isso aqui no caminhão depois. E aí então era isso, o estudo e minha mãe com câncer, então assim, ali eu não tinha tempo nem pra sequer sonhar, pra falar, cara, o que eu vou fazer, né? Então foi essa rotina, essa vida durante uns 4, 5 anos, por aí. Como que foi essa linha de você, vou dar um salto temporal, Uhum. de feira pra Harvard? Como é Cara. que rolou pra você conseguir? Cara, a Harvard é uma das faculdades mais conceituadas do mundo, né? E aí, o que a gente vê de resultado? Um garoto que saiu do bairro dos Pimentas, Uhum. que foi pra Feira Livre e tá em Harvard. O que aconteceu? Eu acho que foi muito a crença de que, assim, eu tinha que me agarrar em alguma coisa. Naquela época eu não tinha onde eu me segurar. E o estudo foi isso. Então eu acreditei que a educação ia conseguir mudar a minha vida. E eu me segurei naquilo, né? E me seguro até hoje, na real. E eu acho que foi isso. Então eu fiz uma faculdade, eu mudei de carreira, né? A minha primeira formação não é em TI, eu fiz faculdade de viagens, em turismo. E depois eu fiz pós, eu fiz vários, assim, desde 2006, que foi quando eu comecei a minha faculdade, eu não parei de estudar um ano sequer. O ano que eu não estudei nada foi ano passado, foi o único ano da minha vida. E uma pausinha. Dei, assim, e por conta disso, porque eu falei, cara, eu preciso achar alguma fórmula para eu conseguir vencer. E para mim não tinha outra saída. Eu tinha que encontrar em livro, em curso, em faculdade, pós. E aí eu fiz, então eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso de viagem e turismo. Aí eu fiz uma transição de carreira. Aí eu fiz uma pós em TI, aí eu fiz um MBA, depois eu fiz vários e vários cursos técnicos. E você chegou a exercer na área de turismo também? Cheguei, eu trabalhei numa agência de viagens por 9, 10 anos, mais ou menos. Ah, que legal. E foi lá dentro que eu fiz a minha transição de carreira. Mas você encontrou dentro da empresa alguma Dentro da oportunidade? empresa. Eu lembro que eu era consultor de viagens, né? Então, o profissional que quando você precisa de uma viagem, ele, né, agenda e tal. E aí, na época, o nosso diretor queria implementar um sistema novo de viagens para fazer booking e tal, fazer reserva, procurar hotel, e ninguém queria. Falei, mas isso é uma bucha enorme. Eu falei, cara, é a minha chance. Se eu quero fazer uma transição, se eu quero mudar de carreira, é agora. E aí eu entrei de cabeça. E aí eu trabalhei muito com a galera que criou o sistema, muito com engenheiro, com arquiteto de software. Então eu fui entendendo mais aquele mundo e fui ganhando experiência prática. E aí foi quando eu decidi fazer uma pós para eu ganhar mais uma experiência e ganhar mais uma bagagem. E aí foi quando eu realmente consegui sair. Aí eu transitei mesmo de carreira, fui para uma empresa de tech, eu fui ser vendor dentro da Google, e aí foi quando eu realmente fiz uma transição de carreira. Aí Google, SAP, depois outras empresas. Mas aí foi quando eu fiz uma transição. E aí, voltando nesse ponto, eu acho que Harvard foi isso, né? Então, eu fui começando a entender que a educação ia mudar a minha vida. E assim, a educação mudou a minha vida muito cedo, porque foi através dela que eu consegui sair da feira. Então, ali ela já tinha mudado a minha vida, na real, né? Eu ganhava, cara, na época, putz, vou chutar aqui, tá? Eu não lembro de cabeça, acho que era R$200 a cada 15 dias eu ganhava na feira. Então, e é uma coisa muito engraçada, porque naquela época o meu grande sonho era mudar não só a minha vida, mas principalmente a da minha mãe. E é uma coisa que hoje eu me frustro um pouco, é uma coisa que eu não consigo mais hoje. Isso é uma frustração que eu tenho, né? Porque
Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carreira legal, mas hoje, infelizmente, minha mãe não tá mais aqui. E naquela época, meu sonho, cara, eu quero levar ela num show, eu quero levar ela num Sim. shopping, coisas muito simples, né? Então, eu acho que foi isso. Então, eu fui acreditando, eu fui estudando, eu fui fazendo curso, eu fui tentando entender, até que chegou Harvard, eu queria fazer alguma coisa fora, encontrei esse mestrado e comecei a fazer. E aí, fiz desde o processo de application, fazer todas as matérias. Aí, eu me formei lá ano passado, 22. Ai, que legal. Cara, a gente tem muitas frustrações na nossa vida, mas eu tenho certeza que ela deve estar orgulhosa de você. Com certeza. O que você estudou em Harvard? Eu fiz eles chamam de Master's Degree in Extension Studies in Business Management. Acho que trazendo para cá seria muito equivalente a um curso de mestrado ou um curso de pós em administração. Então eu fiz 12 matérias, que é um total de 48 créditos, todas elas envolvendo esse tema. Então eu fiz marketing, eu fiz contabilidade, fiz microeconomia, que foi muito difícil, foi a matéria mais difícil de todas. Liderança, então várias e várias matérias nesse tema de administração. Que é bem completo, né? Porque você falou, vai de microeconomia a Vai. liderança. Vai. E eu acho que o mais legal do curso é que, assim, você não tinha... Por exemplo, você tinha que fazer uma matéria de marketing, mas você poderia escolher entre marketing digital, marketing tal, não sei o quê. Então, você conseguiria escolher uma matéria que tivesse mais dentro do que você gosta ou do que você quer faz. direcionar a sua carreira também, né? Exatamente. E tinham 6 ou 7 matérias que aí você poderia escolher, né? Que chamam de as eletivas. Ah, isso é Então, bem legal. Porque você gestão de projetos, que é uma coisa que eu faço muito. Verdade. E aí você acaba escolhendo matérias. Então, para mim, eu consegui absorver bastante, muito por conta disso. Porque o método não é aquela matéria específica, né? Mas é o tema, e dentro daquele tema você escolhe uma matéria que se encaixa mais no que você faz ou no que você gosta. E você falou agora sobre essa transição de carreira toda, que você encontrou oportunidade dentro da empresa que você estava, que não tinha... É que hoje tudo é tecnologia, né? Nosso podcast está aqui para falar exatamente isso. Mas dentro de uma empresa de turismo, que você não costuma associar muito com tecnologia quando você pensa nisso, e você conseguiu encontrar uma oportunidade ali dentro. O nosso público, a gente sabe que tem muito interesse sobre isso, tem muita gente buscando matéria sobre transição de carreira, como entrar nesse mercado de tecnologia que só cresce e está em todo lugar, como a gente falou só agora. Cresce. Se você pudesse dar uma dica a partir da sua experiência, o que você fala para esse pessoal? Eu acho que tem que ser muito curioso, assim, eu acho que na área de tecnologia é isso, assim, a área de tecnologia você tem muitas variáveis, você tem muitas linhas e nascem linhas e linhas novas, né, então acho que você tem que ser muito curioso e você tem que topar desafio, né, então, putz, sei lá, tô aqui na minha empresa, um banco, e eu acho que hoje, né, hoje em dia, mais e mais, qualquer empresa vai ter alguma coisa de tech, né, hoje ninguém sobrevive sem tech, seja um sistema de suporte, seja um sistema de qualquer coisa. E através da tecnologia que você consegue otimizar muito o processo. Muito processo. Né? Então você consegue... E coisas às vezes muito simples, né? Sei lá, o cara hoje preenche num papel alguma coisa, você cria uma planilha Excel para ele, um Google Sheets, que ele vai conseguir reduzir 5 minutos ali. Isso aí já é um ganho muito grande. Então acho que você ser curioso, né? E você tentar criar coisas, eu acho que isso é uma dica muito boa. E você eu acho que uma coisa também que é bem importante hoje em dia com várias redes sociais, você procurar pessoas que estão na área e falar sobre. Putz, eu vi que você trabalha com gestão de projetos, eu vi que você desenvolve, me conta um pouco, como que eu posso começar. Então eu acho que hoje em dia a gente tem bastante opção, né, de você encontrar informação, mas eu acho que tem que ser muito curioso e topar desafio. Porque é um mundo complexo, né, que tem muita informação, tem muita coisa. Eu acho que você ser curioso é extremamente importante. E eu acho que isso está muito atrelado ao que você falou de se manter sempre atualizado, né? Que você falou que não parou de estudar há um ano, parou um ano só para dar uma respirada, porque a tecnologia está se atualizando o tempo todo e é difícil acompanhar, né? E assim, eu passei por algumas empresas e assim, sempre que eu passava na empresa parecia que eu estava entrando numa faculdade, porque você tem que aprender um software novo. Aí aquele software é de um nicho de mercado. Você tem que aprender não só o software, mas o mercado também, porque senão você não consegue falar sobre o software. Então, o que eu gosto muito desse mundo é isso, é que você está sempre aprendendo. Né? Então, você vai trabalhar com software de viagens, tá? Então, você tem que entender o software, como ele funciona, quais são os bugs, mas ao mesmo tempo você tem que entender como que funciona o mercado em volta dele. Porque senão você não consegue entender bem, você não consegue falar sobre ele.
Então, eu sinto que sempre que eu entro em alguma empresa, ou dentro daquela empresa mesmo surge algum sistema novo, é sempre uma faculdade nova. Tipo, 6, 7 meses que você vai ficar só aprendendo. E aí eu acho que também a resiliência é importante. Sim. Porque senão você começa a ficar meio te frustrado. Fala, cara, eu nunca vou conseguir aprender isso na vida. E realmente leva tempo até você absorver aquele conteúdo novo, né? É igual uma linguagem de programação, por exemplo. Demora. Você não vai aprender a linguagem rápido. Então, eu acho que além de você ser curioso, tem que ser paciente, resiliente e vai. Cara, como é que foi a tua experiência de trabalhar no Google? Porque existe um mito que para entrar no Google é difícil pra caramba. Indicação. Indicação ou você tem que passar naquelas perguntas de entrevista de emprego, de lógica absurda. Como é que foi com você? Foi assim? Cara, na Google eu fui vendor lá, então eu não era funcionário Google. Uhum. Eu prestei serviço para eles, eu tomava conta de um time que ficava lá em Manila, um time de créditos. Eu fiquei pouco tempo nessa posição, porque nesse mesmo período a SAP me fez uma proposta para ser employee mesmo, para ser funcionário. Só empresa mesmo. pequena, né? A gente tá falando de só empresinha tranquila. E aí eu acabei saindo, assim, mas eu vivi bastante a experiência ali do escritório e tudo, ali na Faria Lima. E é isso, assim, a minha experiência lá foi incrível, eu mantenho amigos lá até hoje. Pra mim é uma empresa que eu admiro demais também, né? Os caras revolucionaram a maneira com que a gente encontra informação e organiza. Então, foi incrível, foi uma experiência curta, mas ao mesmo tempo incrível. E aí na SAP foi também uma experiência bacana? Foi, cara, SAP também. SAP, acho que, pelo menos até onde eu lia na época sobre a SAP, era a maior empresa de software do mundo, né? Sim. SAP, acho que qualquer empresa do mundo usa, né? SAP, alguma coisa deles, geral usa SAP. Então, pra mim foi uma experiência incrível de fazer parte daquela empresa. E lá eu atuava muito com software mesmo, porque o core é isso, né? SAP vende software e tal. E lá também foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei com clientes enormes, assim, muito clientes grandes. E ali foi uma experiência pra mim muito, muito boa, assim, me deu muita bagagem mesmo, de lidar com o cliente, de lidar com o sistema, coisa mais técnica, processo, gestão de projetos. Foi uma experiência muito, muito, muito bacana também. Viajei bastante, visitava bastante cliente. Meu espanhol deu um salto enorme na época. Então, SAP também, assim, foi um... Eu acho que ali foi onde eu concretizei a minha transição de carreira. Né? Porque eu tava lá na agência de viagens e lá eu fazia alguns trabalhos técnicos, mas ainda era uma agência de viagens, né? O core não é tech, o core é turismo. Tava tateando ali, né? Exato. E aí, quando eu passei pela SAP, que o core é tech mesmo, né? E tech puro, software mesmo, ali eu acho que eu concretizei. Falei, bom, putz, agora eu posso dizer que eu sou um profissional de tech. Então, acho que a SAP trouxe pra mim isso, assim, essa concretização de uma transição de carreira. E aí o Nubank cravou. Aí eu fui pra Zendesk primeiro. Você ainda teve a Zendesk. Outra pequena Tive também, a Zendesk. né? Só pequenos nomes no currículo. Zendesk. Teve a Zendesk também, e assim, a Zendesk também, empresa, né, não sei se todo mundo conhece a Zendesk, mas... Acho que a maioria da galera que tá aí do nosso público conhece. Acho que a Zendesk talvez, o software da Zendesk Support seja um dos mais conhecidos, os mais usados do mundo, e também foi uma experiência muito incrível. Eu peguei a Zendesk num momento de crescimento brutal, né, durante a pandemia, então acho que... E durante a pandemia foi o momento que a indústria de tech cresceu, assim, loucamente, né? Sim. Porque todo mundo se viu dizendo, olha, eu preciso de minimamente um site, mas eu também preciso de minimamente um suporte. Eu tenho que ter um chat, eu tenho que ter alguma coisa, um e-mail, alguma caixa de e-mail que eu consiga responder, né? Então, naquele momento, as ideias estavam em crescimento, em franco crescimento, então foi uma experiência bem legal também. E eu aprendi muito sobre o mundo de customer service lá. Eu achei isso muito legal no mundo de tech, né? Então, para cada empresa que você passa, ou para cada cliente que você trabalha, além de você aprender o sistema, você aprende um mercado novo. Né? Então, você vai implementar um sistema num banco, você aprende o banco, como funciona uma instituição financeira. Então além do software, você aprende o business, né? Então, eu acho isso muito rico. E você lidou aí com muitos mercados, né? Porque são empresas que atuam em diversos mercados. Você falou banco, por exemplo, mas atende até... Empresa aérea, Exato. Varejo. Eu trabalhei com quase, não sei se todos, mas com muitos tipos de mercados diferentes. Isso te dá uma bagagem muito grande de você começar a entender quais são as necessidades tecnológicas de cada um, né? Então, o que um banco precisa olhando para essa parte técnica? E quando eu trabalhei ali na Zendesk, como era um sistema de suporte, de customer service, eu falei, cara, o customer service é o coração hoje em dia de qualquer empresa. No mundo de tecnologia tão competitivo que a gente tem,
o que que muda, né? Porque hoje os produtos são muito similares, né? Então, eu acho que você ter uma resposta rápida, você conseguir resolver o seu problema muito rápido, você ter uma cordialidade, eu acho que isso muda completamente. Você acaba sendo mais fiel àquela marca. A gente tem um exemplo muito forte em hardware, né? Que é as empresas ainda correm muito atrás do pós-atendimento da Apple, por exemplo. Justo. O Google com o Pixel, com a linha Pixel, por exemplo, não traz para o Brasil porque eles já falaram que eles não conseguem oferecer ainda uma qualidade de atendimento que eles conseguem nos Estados É Unidos. isso. Então é muito sobre atendimento, né? Independente da área. E ali nas Zendesk que eu aprendi, assim, o quanto o Customer Service ele é o coração e mais vai ser o coração de todas essas empresas, assim, para elas conseguirem realmente ter alguma diferenciação, já que não é o produto em si, né? Como que eu me diferencio? Eu acho que o Customer Service, o atendimento ao cliente final é o que hoje toca. Assim. Porque existe uma limitação ali na tecnologia. Não tem como você sair fazendo inovação em um software lançando um grande update pra sair na frente. Né? E eu acho que quando você faz rapidamente, alguém vai vir atrás e já vai também fazer. Hoje em dia você tem, né? Hoje em dia é muito rápido as coisas. Então, por mais que você lance um software novo, daqui a algum tempo, algum competidor seu vai conseguir implementar aquela mesma feature que você já tem. E aí a competição já vai meio que ficar ali. Aí tem a questão de preço também, que você pode, né, baixar o preço mais. Mas aí é onde eu acho que o Customer Service ainda pode ser uma alavanca muito, muito forte para você conseguir entrar em vários e vários mercados. É muito louco ver esse paralelo na tua vida de Feira Livre e Customer Service. Não deixa de ser, né? Interessante. É um paralelo que a gente vê como a vida encaminha pra gente... as referências que a gente teve na nossa infância e como isso impacta no nosso futuro, né? Legal. Seja isso por estudo, por egrégoras que são criadas na nossa cabeça, a gente vê que isso acaba sendo replicado de uma maneira ou outra. Legal. Porque a feira é tudo sobre o cliente, né, também. E o melhor atendimento, é o que a gente falou. Esse é um ponto bem legal que você puxou, porque de fato na feira você vende a sua laranja pera aqui, que era exatamente o que eu vendia, e você tem um cara do seu lado vendendo a mesma laranja. Tipo, é a mesma laranja, real, a mesma. Muitas vezes, se você passar um pano nela, ela vai brilhar mais um pouquinho. Mas é a mesma laranja. E o preço quase sempre é o mesmo também. Né? Então, assim, você tem algum momento ali da feira, meio-dia, que é quando você baixa o preço, mas durante a manhã todos os preços são os mesmos. Então, o que muda ali? Realmente é isso. É como você aborda, é como você atende. É, de repente, o fato de você falar, não, eu levo a fruta até a sua casa, e eu não vou cobrar nada. E existe uma fidelidade, né, das pessoas que moram, vão sempre na mesma banca. Existe muito. Às vezes, sem saber, você já carregava. Exatamente. Verdade. Sem saber, verdade. Ajudou verdade. E pode ajudar. E a gente vê essas coisas se desenhando, a gente ainda vai chegar mais pra frente nesse papo. Você, na sua infância, trabalhou numa locadora e agora você tá na Netflix. Isso pra mim é muito louco, assim. Isso você pra tinha mim é muito uma locadora, louco. né, com a sua família, e agora você tá na Netflix. A gente vê todo o trajeto de infância, né, de adolescência, sendo replicado na E a Netflix surgiu como uma locadora. Exatamente. Uma locadora. Isso é muito louco. E esse negócio da feira e de atendimento ao cliente é isso. Então, é engraçado você ver, né, que como alguns mercados já, de repente, já tinham entendido a importância, não tinham a mesma tecnologia até porque não cabe, né? Na feira você tem que estar ali, né? Cara chovendo, sol, cara a cara. Agora tem que aceitar Pix. Agora tem que aceitar Pix. Só que eles já tinham entendido que, putz, como que eu vou conseguir vender a minha laranja, sendo que eu tenho 3 pessoas aqui debaixo de mim que estão vendendo o mesmo preço e o mesmo produto? Como é que eu vou me diferenciar? Então, de repente, é como eu falo, é como eu abordo, é se eu levo a fruta ali, se eu não levo a fruta, se eu ponho numa sacolinha melhor. Né? E eu acho que hoje no mundo tech, as empresas já entenderam que o grande diferencial, um dos grandes de diferenciais é o atendimento, é como você faz esse customer service. Maravilhoso. E depois da Zendesk, você trabalhou em mais alguma gigante ou você já foi para Nubank? Aí eu fui pro Nu, aí eu fui pro Nubank lá, fiquei 1 ano e 7 meses mais ou menos. Incrível também, assim, o Nubank, eu falei isso, postei no LinkedIn, para mim foi a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje. O Nubank se vende muito como um banco mais... não sei se é a palavra certa, desconstruído, disruptivo, moderno, incluso, diverso. Isso é verdade ou é mais papel? Eu acho que assim, o Nubank de fato é uma empresa, né, que eu julgo muito diversa. Para mim foi a empresa mais diversa que eu já trabalhei até hoje. E a melhor empresa, assim, eu até postei isso no meu LinkedIn. A minha decisão foi muito por carreira e tal, mas é uma empresa que eu gosto muito, muito. Eu admiro muito o Nubank, não só por ser a empresa que mas por ter mudado um mercado extremamente burocrático,
O Nubank realmente conseguiu reinventar o mercado no Brasil, o mercado de E virou uma bancos, febre no serviço Brasil, né? financeiro. Acho que o Nubank tem uma marca que as pessoas gostam, isso é muito difícil também. Então, para mim, ter passado por lá foi uma experiência incrível, assim. Tenho amigos, amigas lá, muitos, assim, e para mim é uma empresa incrível. Tanto que depois do Nubank vieram vários outros bancos digitais, né? A gente tem o Sim. Neon, o C6. C6. Mas tem um ponto aí que ele falou que é muito, muito interessante mesmo, que é como as pessoas gostam da marca. Eles vendem camiseta, eles vendem roupas com a marca da Nubank. E eu acho que acho que uma empresa que conseguiu fazer isso muito bem também foi a Apple, né? Sim. Uhum. Eu acho que a Apple conseguiu fazer isso muito bem e faz isso muito bem. E é uma coisa que me chama muita atenção. Inclusive, a matéria de marketing que eu fiz no meu mestrado, eu procurei uma matéria que falasse disso, de como uma marca consegue criar ali eles chamam de brand lovers, né? Então, independente de quanto eu vou te cobrar, você vai comprar porque já não é mais sobre o preço, é sobre o quanto você gosta de mim. Exato. Eu acho que a Apple conseguiu fazer isso muito bem, né? Então, eu acho incrível isso de como as empresas conseguem fazer isso. Acho que o Nubank segue nessa mesma linha. Isso é uma das coisas que eu admiro muito também no Nubank nisso. Eu tenho uma dúvida só, antes da gente chegar lá na Netflix e voltar aqui no Nubank, só para eu não perder essa oportunidade. A gente falou muito sobre você foi passando de uma grande empresa para outra, ótimas oportunidades, a gente tá falando de gigantes no mercado de tech, mas pessoalmente, como você toma essas decisões corajosas de deixar uma empresa para uma outra grande, porque ok, é uma empresa grande, mas a que você tava também era. Então, Muita terapia. Para tomar essa decisão e falar, não, eu vou. Eu acho que, eu acho que nessa minha vida, eu sou novo ainda, quer dizer, acho que eu sou novo, não sei, depende do ponto de vista, mas eu acho que você vai aprendendo muitas coisas, né? Eu já falhei em muitos processos seletivos, muitos processos seletivos, já fui lá e falhei várias vezes. Eu acho que quando você recebe uma proposta, quando você tá pensando, eu acho que você começa a avaliar muita coisa e o que é importante para ti na sua vida. Né? Eu acho que em algum momento na sua vida a prioridade pode ser dinheiro, pode ser recurso financeiro. E em algum outro momento na sua vida a sua prioridade pode ser, não, eu quero mais flexibilidade. Exato. Não, eu quero, sei lá, eu quero viajar. Então eu quero trabalhar numa empresa que me dê a oportunidade de começar a viajar. Então eu acho que depende muito do seu momento de vida, acho que depende muito do que você entende e aonde você quer chegar. Eu acho isso uma coisa difícil de você conseguir pensar, mas eu acho que é muito isso, é muita coisa que você pensa, né? Então você coloca muita coisa em cima da mesa, é realmente fazer uma análise SWOT. E pensar ali, com calma, né? Com muita calma, eu acho que conversar também, né? Eu procuro sempre conversar com pessoas que têm mais experiência que eu, pra dizer, cara, o que você acha? Ou até pessoas que já conhecem a empresa, porque não é sempre sobre dinheiro, né? Bom. Porque é muito óbvio você falar, eu vou no que paga mais. E a gente sabe que não é sempre a melhor escolha, né? Não é, porque eu acho que tem muita coisa envolvida, tem o seu dia a dia, tem a sua carreira, tem o que você preza, se você quer mais flexibilidade, se você quer viajar, tudo isso é o que vai pesar depois, né? Obviamente, e a compensação financeira importa, óbvio, mas no dia a dia que eu acho que é onde você vai falar, putz, e aí, eu tô feliz, eu não tô feliz, e aí a compensação financeira acaba não ficando de lado, mas já é um negócio mais secundário. E aí você começa a falar, não, putz, eu já não tô feliz, então o que eu faço? Então, eu acho que pra tomar decisão é isso, você tem que pesar tudo, qual que é o seu momento de vida, o que mais importa, olha pra sua carreira, conversa com pessoas que estão lá, conversa com pessoas que fizeram, de repente, esse mesmo movimento, saíram da mesma empresa que você tá e foram pra aquela outra empresa, ou quem fez o movimento oposto. Por que você saiu de lá e você veio pra cá? Por que você saiu daqui e você foi pra lá? E eu acho que estar sempre aberto é importante, né? Eu acho. Pra ouvir, pelo menos. Eu acho. Não que você vai trair tudo que você tá fazendo, mas estar aberto pra ouvir. Eu acho que existe muito esse conceito. As pessoas acabam confundindo muito, aí você que trabalhou em empresas que têm essa cultura, você pode, acho que, falar com mais propriedade a sua experiência. Que essas empresas pregam muito a cultura, que é diferenciado e tudo mais, e as pessoas, às vezes, talvez mais jovens, acabam se apegando muito àquilo, o vestir a camisa, e acabam se fechando para o mercado e não sabem o que está acontecendo. E numa dessas pode acontecer alguma coisa no mercado, a empresa fechar, você ficar na mão e você não sabe o que está acontecendo, né? Eu acho importante vestir a camisa e batalhar enquanto tá lá, mas ao mesmo tempo é a sua carreira. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a carreira é sua, né? Então é importante você entender que quem é dono da sua carreira é você. Né? Então, seja ali dentro, se você entende que você tem oportunidade, show de bola, mas ao mesmo tempo o mercado tá aí. Né? E o mercado é isso. E
E a carreira é curta, né? Não tão curta quanto um jogador de futebol. A gente também não ganha tão bem quanto um jogador de futebol. Exato. Mas... Não dá pra aposentar aos 35, Exato. assim, Quem né? dera. Queria eu. Mas a carreira, de certa forma, é curta de um profissional, né? Então você tem que pensar muito nisso também, né? Putz, cara, e aí? Eu acho que ao menos ouvir é importante. Eu acho que entender, fazer alguns experimentos, eu acho isso extremamente importante, até para você entender como o profissional que você é, como que o mercado ele tá te vendo. Exato. E até pra você negociar internamente, se for o caso. Justo, e falar assim, putz, deixa eu ver como que o mercado ele me vê, como que eu me posiciono hoje. Então você vai experimentando, né? Pô, deixa eu entender onde que eu tô hoje aqui. Eu acho isso extremamente importante, sempre olhando para essa perspectiva de carreira. Exato, a gente não tá falando pra você sair passando a perna em alguém ou porque você tem que ficar sempre ciscando, mas é importante você saber o que tá acontecendo em volta. Eu acho muito. Pra você ter uma negociação. E hoje, quando a gente fala sobre saber o que está acontecendo em volta, a gente tem o LinkedIn, gente, pra você ter contato com pessoas de todas as empresas que você quiser e que estiverem acessíveis a você. Total. É trocar ideia. E hoje em dia você tem muito acesso a ler informações, né? Então, eu quero entender como tá a empresa tal, deixa eu ver como é que estão as ações, o que tá acontecendo, quem que é o CEO, qual que é a cultura deles. Então, hoje em dia você tem muito acesso a isso, você consegue entender a empresa, o mercado, o nicho, a indústria, e você vai entendendo, e ao mesmo tempo você vai entendendo, putz, aonde que eu me encaixaria? Deixa eu ver como é que o mercado ele tá me olhando, né? Eu como um profissional. Eu achei isso bastante importante. Cara, o que você fazia de fato lá na Nubank? Eu tocava projetos, eu era gerente de programas. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu cheguei a ser programador. Eu programei um tempo. Só que aí eu vi que, assim, eu não queria ser um cara muito técnico. E eu acho que isso foi uma coisa boa, porque como eu vinha de um curso de humanas, eu vinha de uma área de humanas, inclusive na feira, eu falei, não, eu quero continuar com esse contato, eu quero continuar falando, eu quero continuar conseguindo falar e tal. E quando você é um programador, é um pouco mais, né, você e o computador, resolvendo bug e tal, ou desenvolvendo. E eu fiquei um tempo nessa função e eu descobri, falei, putz, eu queria tentar juntar isso aqui. Tanto a parte técnica quanto essa parte de falar e tal. E aí foi quando eu descobri esse nicho de gestão de projetos. E aí eu fiz não uma transição, né, mas aí eu falei, não quero ser a pessoa técnica, eu quero ser a pessoa mais que gere projetos e trabalha com essas pessoas técnicas. Eu acho que dentro do mundo de tech, quando você consegue juntar esses dois skills, é extremamente valioso. Porque você consegue juntar um pouco de um conhecimento mais técnico. Então, você fala assim, sei lá, eu entendo uma linha de código, eu entendo como a API ela funciona. E, ao mesmo tempo, eu consigo traduzir toda essa coisa técnica aqui para um cliente externo, que é uma pessoa completamente não técnica. Então, acho que quando você junta esses dois conhecimentos, é extremamente valioso, né? Porque aí você consegue falar tanto com o engenheiro de software, quanto com o seu cliente externo ou o seu cliente interno. Então, desde que eu fiz a minha transição, eu cheguei a ser programador, eu sempre trabalhei com gestão de projetos ou gestão de programas, né? Que é a gestão de portfólio com vários e vários projetos. E sempre atuando assim. Então, gerindo projetos técnicos, então trabalhando muito com engenheiro, arquiteto de software, e ao mesmo tempo falando com pessoas não técnicas, né? Então, essa Zendesk, clientes externos, Nubank mais cliente externo. E é um desafio, porque você tem que traduzir ali de um pro outro o que eles querem se falar, né? E eu gosto muito, porque eu gosto muito da parte técnica. Eu adoro conversar com o engenheiro, que eu aprendo muito com o engenheiro. Né? Eu já não programo há muito tempo, então, hoje eu não conseguiria sentar lá e meter código. Mas eu gosto de falar com o engenheiro porque eu sinto que eu aprendo demais, né? Você aprende muito com o engenheiro de software, com o arquiteto de software. E, ao mesmo tempo, eu consigo manter esse lado de falar com o cliente, ou o cliente interno ou externo, fazer meio de campo, fazer negociação, que é uma coisa que eu aprendi muito lá no mestrado também. Então, eu consigo manter esses dois mundos. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E quais foram os desafios que você topou por lá, assim? Quais foram as coisas difíceis que você topou por lá e teve que lidar? Você consegue relembrar de alguma coisa? Eu acho que projetos, assim, eu toquei muitos projetos técnicos. Então, assim, nas outras empresas eu toquei muito projeto para cliente externo, né? Então, eu ia até o cliente, tocava o projeto e tal. E lá foi mais projetos internos, né? Então, você tinha outros desafios, comunicação interna. Então, acho que foi muito mais essa mudança de falar, putz, olha, agora
o meu cliente é interno, não é mais cliente externo, né? Como que eu vou trabalhar aqui? Muda, né, muito, assim. Uma coisa é você ir até um cliente externo e fazer uma implementação de um software, melhorar algum processo. Aí outra coisa é você fazer isso dentro de casa, né? Tem outras várias variáveis que você tem que considerar. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Eu acho que também entender como que é esse mercado financeiro, né? Que é para mim novo ainda, essa questão de exato, fintechs, né? é total, né? Que a gente, pelo menos eu, tinha uma visão de banco que não tinha coisa técnica. Para mim era coisa muito arcaica, né? Sim, Ah, eu tenho extremamente que ir até o tradicional. banco para conseguir trocar o meu cartão de crédito. Putz, saco, né? E aí, quando eu entrei numa empresa que não, putz, você consegue fazer isso através de um app e tal, então aquilo tudo para mim foi uma coisa muito legal de aprender também esse mercado. Né? Foi igual a gente estava falando no começo. Putz, como que eu, além de eu aprender o técnico, eu acho que o mundo de tecnologia te traz essa possibilidade. Você também aprender a indústria. E você também aprender um segmento novo. Né? Então, lá no Nubank foi um pouco disso também. Você estava na Nubank quando a Anitta entrou lá como... Foi embaixadora? A Anitta faz tanta coisa em tantas Ou empresas que eu já me executiva de perdi. fato, né? Eu não sei, mas Eu já ela me entrou na perdi. Nubank. Foi, Uhum. porque ela tem uma lista, ela aparece em cada lugar que eu não É. imagino e ela sempre consegue engajar. Eu acho impressionante. Como é que foi lá dentro? Porque aqui do lado de fora, a gente, cobrindo esse assunto e vendo o público, a gente viu opiniões muito distintas. Uma galera que Os é uma galera superfãs. não muito... É uma galera já meio difícil de conviver, né? Não achou legal e tal, e caiu pra cima do banco e não sei o Vamos que. chamar de críticos para ser educados? É. Críticos. E por outro lado, pô, a Anitta, onde ela toca, um negócio... Vira ouro. Pô, o marketing, tudo que ela traz, né? Como é que foi isso pra vocês lá? Acho que foi uma experiência incrível. Incrível, assim, foi muito bacana de ver, né? A gente também... o Emicida também fez alguns comerciais pro Nubank. Então, acho que foi bacana, assim, de você trazer essas pessoas que têm esse engajamento, né? Com o público-alvo, né? Então, acho que foi uma tentativa, foi uma experiência muito boa que o Nubank fez. E pra gente foi fantástico, assim, né? Você tá numa empresa onde você tem a Anitta, você tem a Emicida. Pra gente foi, na época, fantástico, assim, né? De gente falar, putz, eu tô aqui, a Anitta tá aqui, Emicida e tal. Que eu sou fã dos dois, inclusive, e foi incrível pra gente na época. E, falando do público-alvo que você falou, o Nubank ainda, a gente falou sobre uma série de concorrentes que existem hoje em dia, que são muitos, mas o Nubank ainda se destaca muito quando a gente fala de bancos digitais. Você acha que essa relação com os clientes, isso que você trouxe de atendimento, de cultura, está relacionado a isso? Você consegue fazer alguma correlação? Ou você acha que é muito mais um investimento realmente tech, tudo que eles fazem por trás? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um investimento em tech. O Nubank tem um app incrível, assim. Não é porque eu já trabalhei lá, porque eu gosto muito do Nubank, mas acho que é um dos melhores apps. Pelo menos de banco que eu já mexi, é o melhor que tem. E eu acho que o atendimento é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tanto que existem vários artigos que falam sobre isso, né? De o quanto o atendimento ao cliente do Nubank é diferencial. Né? Então, eu acho que é uma somatória de fatores que levou a esse sucesso, né? E também esses vários produtos, né? A caixinha que saiu agora recentemente também. Então, eu acho que são vários produtos que, quando você junta, você atinge vários e vários públicos, mas eu ainda acho que o atendimento e o app ser do jeito que ele é simples, funciona e tal, eu acho que tudo isso atrai. Nossa, se falar em app, ele tá saindo de um app para o outro, que é o melhor também da concorrência, né? Então... Que até hoje eu não entendo porque que todo mundo não copia, simplesmente vai pro Netflix, gente. Ah, libera logo, Não, qualquer um. a gente vai falar disso. Não, eu me irrito, gente. Eu também me irrito muito, mas a gente vai falar disso. André, pra gente voltar, continuar o nosso papo de Nubank, a gente sabe que rolou uma demissão de uma galera aí, mas não só na Nubank, né? O mercado de tecnologia inteira tá rolando demissão, e tá rolando até agora, né? Demissão em massa em uma porrada de empresa. Por que você acha que tá acontecendo isso no mercado de tecnologia? Tá rolando demissão a rodo. E como é que foi lidar com isso lá na Nubank? Acho que falando do mercado, do que eu li, do que eu vi, inclusive em podcasts, é que acho que teve um crescimento das empresas, não só das empresas, né, mas da tecnologia como um todo durante a pandemia muito grande. E talvez as empresas estão fazendo ajustes agora de entender que, tipo, de repente aquele crescimento não vai se sustentar ao longo dos próximos anos. Eu também li muito sobre uma possível recessão esse ano. Então, acho que, de repente,
tá rolando algum ajuste no mundo de tecnologia em relação a isso, né? Acho que houve um crescimento muito grande, né? Que muitas pessoas em casa, galera consumindo muito tech, né? Tanto app quanto streaming, tudo. E houve um crescimento. E eu acho que, de repente, passada a pandemia, acho que o mercado também foi entender, vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, eu lembro que eu conheço muita gente da área de viagens ainda. E tinha um temor de falar, putz, o que vai acontecer com o setor de viagens? A galera, ainda mais viagens a negócios, né? Que era onde eu trabalhei, né? Não era viagens a lazer, né? Viagens a negócio. A galera vai voltar a viajar ou as empresas vão colocar todo mundo em home office? Tinha esse temor. E eu sempre falava, cara, eu acho que vai voltar ao normal. Porque eu acho que existe muito essa necessidade ainda, né? Das pessoas estarem juntas, estarem numa mesa de reunião. Eu acho que existe muito isso. Pra você vender alguma coisa, pra você... Total. Existe muito. Então eu falei, eu acho que o mercado volta. E o mercado voltou de viagens, né? Se você olhar os números pré-pandemia e pós, são praticamente os mesmos já, ou até... Mas eles ou talvez até foram o maior. mercado mais impactado, acho, né? Ah, acho que foi. Talvez Foi, né? eventos também. Eventos, Olha a tá. CES que a gente teve agora, que é o maior evento de tecnologia eletrônica de consumo que tem em Las Vegas todo o começo do ano. Ano passado já tinha voltado a ser presencial, que tinha parado, né? Voltou a ser presencial, mas foi um grande flop. Porque metade das pessoas que iam, inclusive eu, pegou Covid e não foi, porque foi na Covid da virada do ano. Então eles não tiveram o retorno que eles esperavam no ano passado, já relacionado à venda de seja das ideias deles, de fazer o networking ali, não teve no começo do ano. Então foi um ano que eu acho que eles esperavam muito o grande retorno. Não rolou. Esse ano já tava bombando de novo. Então acho que foi muito disso do ano passado, né? Então eu acho que foi isso. Pra mim é isso, assim, do que eu li, do que eu ouvi de podcast, é isso. Acho que é um ajuste, vamos dizer, que o mercado tá fazendo como um todo e tentando entender pra onde que vai o mercado agora, né? Mas também eu acho que de repente é uma questão de tempo mesmo. Eu acho que a tecnologia é uma coisa escalável, que vai sempre escalar, e essa é uma das belezas desse mundo, né? Você pode escalar, você não tem limite, mas ao mesmo tempo eu acho que a pandemia deu esse boom, né? Fez um crescimento talvez que não, obviamente não aconteceria não fosse a pandemia, né? Uhum. Então acho que agora é um momento de tipo ajuste, né? Pelo que eu tô lendo e vendo. Sim. E assim, perguntar sobre, como é que foi passar por isso no Nubank. É uma merda, né? Não tem o que falar, porque demissão de pessoas nunca é algo bacana. Sempre que algum colega seu é demitido em qualquer empresa é chato, né? Muito chato, assim, muito chato. Eu lembro que eu tava lá na agência de viagens, rolou algum tipo de evento que agora eu não lembro, mas acho que foi alguma crise na aviação que rolou e algumas pessoas, infelizmente, perderam o emprego e é muito chato, né? Porque você poderia estar ali. Exato. Sim. Então acho que é chato, mas eu acho que é isso, assim, eu vejo como um ajuste de mercado, né? Eu tô muito curioso para ver essa possível recessão que o mercado tá prevendo para esse ano. Né? Mercado entre aspas, a gente nunca sabe quem é o mercado, mas a gente tá, o mercado tá prevendo. A mão invisível do A mercado entidade. que fica chateado com qualquer coisa. A entidade. Nossa, o mercado vai ficar bravo. A entidade. Então eu tô muito curioso para ver esse ano, né? Para onde vão as ações das empresas de tech. Eu gosto de acompanhar bastante para entender. Então vamos ver esse ano. Tô vendo bem de perto. Perfeito. Bom, vamos abandonar o assunto Nubank agora e vamos falar... Não, mas eu tenho mais uma pergunta. Você tem mais um? Tenho. Então o vai. nosso amigo ali, ele abriu uma conta, ele queria saber se ele pode aumentar o crédito. Brincadeira. É porque a gente brinca muito sobre isso, quando a gente faz muito acompanhamento de trends e tal, pra buscar as notícias, e sempre nos trending topics tá, Nubank limite. Tipo, Nubank aumenta meu limite, e você era procurado por isso quando você trabalhava no Nubank, Às mesmo vezes não é. tendo nada a ver com isso? Às vezes é. Mas infelizmente não. Um monte de amigo, pô, cara, aumenta meu limite aí. Por favor, me manda um cartão, não sei o quê. Essa é uma das dificuldades de trabalhar em uma fintech tão acessível, porque ninguém vai bater na porta do amigo gerente, vai mandar no LinkedIn um gerente de um grande banco falando, aumenta aí meu limite. Não, eu acho que quando você trabalha em alguma marca muito conhecida, isso deve rolar. Eu imagino quem trabalha lá na Apple, por exemplo, sabe, tem como você, sei lá, pegar meu iPhone, arrumar, trocar. Então, acho que quando você trabalha em alguma marca que é muito conhecida e que todo mundo usa aquele produto, a galera acha que, sei lá, que você tem acesso a tudo. Tipo, tá lá, o André tá lá, ele pode fazer pra mim. Mas, O obviamente, aplicativo não é é tão assim. fácil, pô. Imagina de Pois funcionário. Pô, acho que é exato. assim, né? Você vai lá na lista Tranquilaço, Cara, como agora você tá partindo para um novo desafio, como, se eu não me engano, gerente de programas da Netflix. A Netflix é a maior empresa de streaming do mundo, né? A gente não tem uma empresa maior.
no segmento. Como é que chegou esse convite pra você, cara? Foi você que foi atrás, você viu ali a vaga e falou, puta, ia ser muito foda eu estar lá? Ou você recebeu um convite? Como é que isso desenrolou pra você? Foi um misto, abri uma vaga e ao mesmo tempo eles mandaram mensagem, aí a vaga que na época eu queria, não era a vaga que eles achavam que era pra mim, então rolou vários papos e rolou um processo seletivo, e veio a oferta, tudo, e foi como a gente tava falando, né, essa parte de decisão de carreira, assim como a Nubank, a Netflix é uma empresa que eu admiro muito, que é uma empresa que eu acho que mudou uma indústria inteira, né, inclusive a indústria que meus pais tinham um negócio locadora. Sim. Isso é muito louco, mas é isso, né? Então mudou essa indústria, trouxe uma nova roupagem, né? De como você consome filme, como você consome série. Então é uma indústria que eu tenho muita vontade de aprender mais. Então acho que é isso. Então veio e eu entendi, né? Que para minha carreira seria um movimento que faria sentido. Muito difícil deixar o nu. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que faria sentido e tô bem animado aí para esse novo desafio. E qual que é efetivamente o seu desafio? O que você vai fazer na Netflix como gerente de programa? Você vai decidir se aquela série que todo mundo quer assistir, que foi cancelada pela Netflix, a culpa vai ser sua? O que eu posso dizer, por enquanto, é que eu vou tocar projetos lá também. Internos? Internos. Por enquanto é isso. Olha, eu já sei que tem algumas movimentações recentes que entraram no catálogo, que, por exemplo, parceria com a Nike, vocês já viram? Não. Agora você consegue fazer exercício da Nike na Netflix. Eu já dando dicas aqui, hein, galera? Do janeiro, quem quiser começar exercício, tá lá. Mas então, não serei ator, tá? Eles estão tendo... Olha... Isso já e se for, a gente vai comprar depois. Mas eu sei que eles estão fazendo umas mudanças exatamente de mercado, né? Eles estão saindo dessa linha de filmes e séries. Ela sempre teve uma evolução muito grande. Como a gente falou, era uma locadora, de certa forma. E aí ele foi evoluindo, que era de DVDs já, né? E eu lembro que na época... Né, era muito comum, não, sem falar idades, era muito comum as locadoras lá nos bairros, e elas começaram essa transicionar com DVD, né? Começou a ter uma parte de fita DVD, e aí depois foi... Eu lembro que fechou muito rápido, mas acho que você pode contar melhor, né? Foi exatamente isso. Era fita, eu peguei muito fita. Você tinha... Ou você... Não vou comentar se eu pegava ou não. Fita. Eu já entreguei a idade, né? Ou você tinha que pagar multa. Você pagava, acho que R$1,50. Senão você pagava multa. Eu lembro, né? Gente, pagou muita multa, Felps? Pagava. Eu lembrei agora da maior multa. Eu já te contei essa história, eu acho. Da maior multa que eu já paguei numa locadora, que eu nem sei dizer quanto foi, porque eu simplesmente esqueci totalmente. Rolava. Não, se eu falar, vou entregar muita idade, né? Era aquele filme Little Nick, nem vai saber qual é. Ah lá, não sabe qual é. Do Adam Sandler. Já entreguei não sabe? A idade total. Gente, eu paguei a maior multa, acho que da história, e eu nem lembro se eu devolvi. Cometi um crime, talvez. Porque eu não lembro onde foi parar a fita. E era uma loucura isso, mas foi na época disso, dessa transição pra fechamento, né? Foi nessa transição, porque veio a fita VHS, aí veio o DVD, aí o DVD meio que revolucionou a coisa, que era muito mais simples, mais leve. Só que ao mesmo tempo o DVD ele trouxe a capacidade da galera piratear. Então Sim. Eu lembro que tinha muito DVD vendendo em rua, igual o CD. Isso também já deu uma queda muito grande, eu lembro. Eu lembro que meus pais já perderam bastante renda ali nesse momento, que a galera começou a comprar na rua, você pagava, sei lá, R$5 um DVD e você assistia. Talvez a qualidade não era a mesma, mas você, ninguém se importava. E a gente já TV 4K, né, gente? Exato. E aí depois começou a vir internet, aí, vamos baixar o filme, aí acabou. E eu lembro desses tempos, né, sendo bem saudoso aqui, mas você tinha que reservar o filme. Então, vai sair o Titanic. Titanic vai sair dia 10 de junho. Você ligava, cara, em maio pra dizer, olha, eu quero reservar. E tinha 10 pessoas na sua frente já. E quando era filme, assim, muito concorrido, eu lembro que meus pais compravam 2 fitas só. Não tinha como você comprar muitas, era muito caro as fitas. Então, as pessoas... Você vê que loucura como mudou, né? E por isso que tinha que devolver certinho no dia, Exato, né? porque quando você devolvia na sexta, o cara tava ali na sexta esperando pra ele pegar. Por isso que eu gostava da Blockbuster, porque eles tinham aquela boca que você enfiava a fita. Você lembra disso? Você acha que em São Miguel tinha Blockbuster? Em São Miguel tinha eu esqueci como que era o nome, lá tinha uma onda, rapidinho, uma onda que era... Pizzaria e locadora. Tudo junto. Sim. Era um clássico, né? Sim. Mas a Blockbuster eu lembro que tinha uma automação uma a mais. boca de caixa ali que você enfiava a fita. Então você ficava perdido, você corria lá no já e jogava a fita lá.
A Blockbuster tem uma relação, né, com a Netflix. Tem. Né? Eles têm uma relação, acho que um tentou comprar o outro em Exato. algum momento e tal. E, não E rolou. qual será que se deu mal? Pois é. Cara, você já tá efetivamente trabalhando na Netflix ou você ainda tá naquele momento de transição? Segunda-feira. Ah, segunda-feira você... Uhum. Então, Quando for provavelmente, pro ar. quando for pro ar, você já vai estar trabalhando Eu serei efetivamente Netflix. na Netflix. O LinkedIn vai estar atualizado pra gente ver mais detalhes. Então, Vai estar. então a gente vai marcar, já estou aqui te fazendo convite, Uhum. para daqui a uns 3, 4 meses, depois que você estiver mais lá dentro, pra gente tocar todos os assuntos que der pra tocar sobre Boa, Netflix, bora. pra gente conversar. Isso com os seus projetos, aí pra você entender melhor também o que você pode falar, o que não pode. Claro, não, vamos sim, super top. Mas antes, eu queria sair um pouco agora do papo de carreira e ter um papo um pouco mais, talvez, não sei se filosófico. Uhum. A gente sabe que, assim, trazendo o nosso papo desde o começo, você, pô, um moleque saído do bairro dos Pimentas, pô, você foi pra Harvard, você trabalhou em gigantes empresas, mas ainda hoje, a gente tem um monte de André lá que quer ser jogador de futebol, cara. A gente ainda tem isso. A gente ainda tem um monte de André que ainda não, mesmo que a gente vê essa abertura, não tem o tanto de referência que é necessária para essa criança conseguir sonhar, além de ser uma jogadora de futebol, algo além disso. Como que a gente pode fazer mais Andrés quererem ir para Harvard, trabalhar na SAP, trabalhar na Netflix, mostrar para essas crianças que elas não vão ficar presas ali o resto da vida delas? Cara, isso é muito louco, assim, porque quando eu olho pra trás, assim, a gente tá em 2022, né? Se eu olhar 20 anos pra trás, assim, sabe? 23 anos pra trás, eu tava na feira esse momento, vendendo fruta aí. E é muito louco. E eu, de uns anos pra cá, eu tenho tentado muito estar mais próximo. Eu participo mais hoje do movimento negro. E eu acho que para que isso seja possível, acho que eu acredito muito em referência. Eu acho que representatividade importa muito, 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 muito. Eu tenho um sobrinho, ele tá com 18 anos agora, e você nota que ele já tem muito mais referência do que eu tive, né, de quando eu tinha a idade dele. E você vê o quanto isso é importante, você conseguir se enxergar em algum lugar, você conseguir se ver em algum lugar, que isso te permite sonhar. Eu acho que isso é a base de tudo. Né? Você ter a capacidade de pelo menos sonhar te dá alguma motivação. E você não conseguir sonhar te simplesmente afunda. Te faz imaginar que você não pode sair dali. Né? Que aquilo ali tem um muro ali invisível que só você enxerga, que você não consegue pular aquele muro. Que era como eu me via muitas vezes. Então eu acho que referência é muito importante. E a gente gera referência com mais pessoas pretas em lugares que historicamente não foram criados pra gente. Então, posições de CEO, posições posições altas, atores, atrizes, políticos, enfim, posições, né, que geram esse tipo de referência, não só jogadores de futebol. Então, acho que esse é um passo importante. E para que isso aconteça mais e mais, eu acredito muito em programa de cota, eu acredito muito em programa social, que eu acho que é através desses programas que a gente tenta equiparar um pouco as oportunidades e condições. Né? Porque tem uma coisa que é muito louca. Às vezes, quando alguém olha a minha carreira, fala assim, ou quem assistir essa entrevista, ou quem ouvir essa entrevista, fala assim, tá vendo? É só trabalhar, é só acordar cedo, e que chega lá. Não é assim. Eu tive muita oportunidade na vida. Eu tinha um pai e uma mãe que acreditavam muito que a educação ia mudar a minha vida. Durante a minha carreira, todas as empresas que eu passei, alguém abriu alguma porta para mim. Então não foi só o fato de eu acordar cedo, né? Esse papo de meritocracia não existe, né? E apesar de eu ter conseguido alguma coisa na minha vida, eu tive muita oportunidade, eu tive condição, né? E eu acho que é muito sobre isso, né? Então a gente tem que de alguma forma tentar equiparar para que todo mundo consiga sair de um mesmo ponto de partida. E em um país que a gente teve aí quase 450 anos de escravidão, hoje isso não existe. Né? Você pega um menino, uma menina preta que mora em uma periferia, ele ou ela não vai ter a mesma condição, a mesma oportunidade de passar em alguma faculdade boa, de ter algum estágio, algum estágio bom e crescer. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que referência e representatividade importa muito para que a pessoa consiga minimamente sonhar, mas a gente, como uma sociedade, a gente tem que conseguir dar as mesmas oportunidades e condições.
E aí, a partir daí, sim, você deixa cada um, né, lutar e seguir. Mas sem oportunidade de condição, a gente está falando de uma coisa que jamais vai acontecer, uma coisa completamente utópica. Se a gente partir de um ponto de vista que todo mundo tem a mesma oportunidade, é completamente loucura. O sol nasce para todos Não, uma é frase falácia. que, olha... Total, falácia. E muito desse ponto, né? Assim, a gente não precisa ir muito longe. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então a gente ainda tem muito resquício disso aqui no Brasil. O Brasil é um país racista ainda, muito racista. Então eu sou mega a favor, né? Eu faço alguns projetos fora, projeto de mentoria, para realmente você tentar chegar perto, você dá alguma oportunidade, você dá alguma condição, porque aí a partir daí sim. Aí a partir daí a pessoa consegue crescer, consegue encontrar qual que é o caminho dela. Eu lembro que eu fui dar uma palestra em uma escola lá da periferia de Guarulhos, e foi um negócio muito louco, assim, de você ver como a galera vidra, ela fica olhando, fica ouvindo, porque é isso, você gera uma referência. A pessoa fala, putz, espera, tem alguém parecido comigo ali, então eu posso chegar ali um dia? Que Você... veio de onde eu vim, né? Exato, quando você vê um piloto de Fórmula 1, por exemplo, fala, pô, o Hamilton tá ali, não que a pessoa queira ser um piloto de Fórmula 1, você fala, não, eu posso crescer. Isso é extremamente importante. Eu lembro quando o Obama ganhou a eleição em 2008, foi um marco pra mim aquilo ali. Eu nunca quis ser presidente dos Estados Unidos, nem posso. Mas foi um marco. Você fala assim, um homem preto é presidente da maior potência do mundo. Pô, o quanto isso é importante, sabe? Então, eu acho, pra mim, referência é muito importante. E depois, oportunidade e condição, é a partir daí que a gente vai conseguir ter minimamente, talvez um dia, uma equiparação. E o bacana é que você, pelo visto, então, você tem essa consciência que hoje você tá sendo a referência pro André do passado. Tenho. Eu acho que quando um homem preto ou uma mulher preta ascende, eles levam outros. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a nossa ascensão não significa a emancipação nossa. Né? Então, assim, eu acho que a gente só vai ser emancipado, de fato, quando todos tiverem as mesmas oportunidades. Isso está muito longe de acontecer. A gente até publicou um artigo essa semana sobre isso. Né, que não é porque um de nós conseguiu vencer que a nossa coletividade também venceu. Tá muito longe de acontecer isso. Né, você vê isso em números de presos, números em comunidades, ou você vai em qualquer lugar um pouco mais caro, você já consegue ver essa distância racial. Então é isso, eu acho que quando a gente acende, a gente precisa ajudar, tentar mentorar, né, em algum momento ali. Então é uma coisa que eu tento, né, fazer e criar essa consciência. Acho que pra gente também é um aprendizado, né, é um aprendizado e é uma luta, uma resistência diária. E como você acha que a gente pode colocar as redes sociais no centro desse papel? Porque a gente fala sobre mentoria, sobre visitar escolas, só que a gente sabe que hoje em dia todo mundo, os jovens, principalmente, estão nas redes sociais. Como eles podem tirar melhor proveito disso exatamente para achar essas referências que estão ali? Eu acho que, assim, eu parto de um ponto, assim, eu acho rede social importante, então eu acho que conhecimento é muito importante. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, na minha época não tinha rede social ainda, né? Acho que a internet na minha época estava começando. Então, por exemplo, eu não tinha noção do que era uma carreira em viagens, uma carreira em TI. Eu acho que hoje já tem bastante informação online, mas eu acho que a gente ainda tem muita gente que não tem acesso à informação, muita gente que não tem internet. Parece muito louco, mas eu tenho certeza que ainda tem. Eu tava vendo uns números esses dias. Então, sempre que eu procuro algum programa para ajudar ou para mentorar, eu tento sempre furar essa bolha de partir de um pressuposto que a pessoa vai ter acesso ao LinkedIn. Por exemplo, eu acho que o LinkedIn é uma bolha enorme. Acho que o LinkedIn é uma bolha completa, o LinkedIn. Eu acho que o Instagram já é, mas o LinkedIn, então, assim, é uma bolha completa, o LinkedIn. Eu acho que você consegue realmente furar a bolha quando você realmente acessa essas pessoas, ou indo na comunidade, ou indo em escola. Porque ali sim eu acho que você consegue furar a bolha. Né? Que são pessoas que talvez tenham acesso à internet, mas, cara, LinkedIn, assim, eu acho uma bolha enorme, LinkedIn. Assim, quem... Usam para outros fins, né? Total, assim, eu sempre que eu posso eu ajudo outras pessoas pretas a criar perfil no LinkedIn, ou criar um currículo. Porque, de fato, o LinkedIn é uma coisa ainda muito distante. Eu acho que o Instagram já é distante. Apesar que muita gente tem acesso à internet, mas se a gente for visitar uma comunidade, se você perguntar, putz, quem tem acesso ao LinkedIn, ou quem sabe que é o LinkedIn? Então o LinkedIn ainda é uma bolha. Eu acho que é válido a gente criar vários programas via rede social,
Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter em mente que ainda, acho que no Brasil, nas nossas comunidades, as pessoas pretas ainda carecem também de acesso à internet. Então como que a gente fura essa bolha, né? A gente vai lá na ponta. Esse foi um grande sofrimento na pandemia, né, das escolas, que implementaram uma série de programas de aulas online. E aí as pessoas não tinham computador em casa, nas comunidades, não tinha internet, não tinham como acessar. As crianças ficaram paradas porque não tinham como acessar. Porque partiram do pressuposto que, tá aqui, gente, a aula é só você acessar. Exato. De onde? O Brasil é um país extremamente desigual, muito desigual, né? E foi o que eu falei, a gente não precisa ir longe, se a gente sair daqui e for em algum restaurante, a gente vai perceber. O Brasil é um país muito desigual. Então eu acho que esses programas que realmente vão até a comunidade, eu sou fã número 1, a CUFA, por exemplo, eu acho sensacional, porque eu acho que eles furam a bolha, sabe? Eles vão lá dentro, eles furam realmente a bolha, conseguem trazer oportunidade, informação, conhecimento, deixam dessa capacidade para que você consiga sonhar, e aí você dá a chance. Eu acho que é isso que falta. Cara, antes de encerrar o papo, eu queria que, se alguém quiser conhecer mais do seu trabalho, onde pode te encontrar? Cara, eu tenho meu Instagram, assim, @amenezes88, tenho meu LinkedIn também. Eu tô, nos últimos tempos, escrevendo bastante, acho que é bom bastante, mas alguns artigos. Vamos conversar sobre isso. Já tô com a cabeça aqui, vamos conversar sobre isso. André Menezes, a gente tá depois que desligar as câmeras. Saiu alguns na Mídia Ninja. A gente vai colocar aqui embaixo no GC. Saiu alguns lá na Mídia Ninja, quebrando tabu também, alguns portais, né, na Veja. Isso, então Terra, raça. Então é uma coisa que eu tô investindo bastante tempo em escrever também. Bacana. Né? Porque nos últimos tempos saiu bastante matéria sobre a minha trajetória, eu acho que isso é importante para gerar uma referência, mas ao mesmo tempo eu quero continuar contribuindo, né? Seja escrevendo, seja dando mentoria. Então esse ano eu tenho um projeto de fazer mais mentoria, uma forma mais esqueci a palavra. Estruturada. Obrigado. Para que eu consiga ali dar uma mentoria com mais qualidade, com mais tempo, com mais pessoas. Então esse é um projeto que eu tenho, né, para esse ano também. Mas é isso, essas são as minhas redes, e lá tem esses artigos que eu já tô escrevendo. Bom, o convite pra volta já tá feito. Massa. Mas antes de encerrar, cara, eu queria comentar que ao longo desse nosso papo, você evoca muito sua família, né? Muito. Você fala muito sobre sua mãe, sobre teu pai, você falou sobre teu sobrinho. Meu sobrinho, Pedro. É nítido como tua família é muito presente. E você falou algo no começo do nosso papo que me pegou um pouco, que você falou que você não conseguiu mostrar pra tua mãe, talvez. E eu queria te dizer que, cara, você honrou completamente a sua mãe, principalmente pela tua caminhada que você fez de feira, de locadora, e você simplesmente continuou isso em empresas gigantescas, e agora você já tá com isso honrado, cara. Sim. Agora você continuar sendo essa referência que você tá sendo para mais André saírem da realidade que eles vivem, né? Não, eu acho que cara. E assim, a minha família, assim, sempre foi e vai ser, eu acho que para quase todo mundo, né? O nosso porto seguro. E quando eu perdi a minha mãe, foi realmente... A minha mãe sempre foi a minha referência, assim, de vida, né? E ali para mim foi cara, assim, foi um abalo tremendo, assim. É uma coisa que, por mais que a gente tivesse ali esperando, de certa forma, porque ela tinha um câncer, o câncer tá evoluindo, você nunca tá pronto. E para mim foi um abalo tremendo, assim, eu tava na feira, não conseguia sonhar, não sabia o que fazer da minha vida. Só que eu acho que, de certa forma, aquilo serviu pra mim, foi um gatilho muito grande. Falar, cara, e agora eu vou estudar, e eu vou, sabe assim, eu vou tentar focar nisso aqui. Então aquilo ali pra mim, né, depois fiz muita terapia também, pra eu entender várias coisas na minha vida, e eu entendi que aquilo ali também serviu como um gatilho pra mim. Tanto que minha mãe faleceu em 2009. De lá pra cá eu não parei de estudar um ano. É muito louco isso, eu não parei de estudar. Né? Ao mesmo tempo foi um gatilho, talvez foi alguma fuga, mas foi uma forma que eu encontrei de isolar aquela dor e também seguir o caminho que ela sempre me falou. E antes dela falecer aconteceu uma coisa muito louca. A minha mãe sempre falou pra mim, pro meu irmão, cara, estuda, esse é o caminho de vocês, né? Fora aqueles conselhos que mãe dá pra filho, né, preto, a polícia passar, enfim. E ela falava, cara, estuda. E eu lembro que antes dela falecer, um ano antes, ela quis fazer uma faculdade. Aquilo pra mim foi muito simbólico. Muito simbólico, porque eu lembro, eu tenho até hoje um e-mail, até arrepio um pouco, porque eu fiz um e-mail pra faculdade dela pra ela poder fazer aula de casa, que ela não conseguia ter a faculdade mais. Mas ela tinha um sonho de se formar. E aquilo pra mim foi muito simbólico. Eu falei, cara, se ela tá assim, conseguindo estudar, eu não posso me dar o direito de cair. Sabe assim? Foi muito simbólico aquilo pra mim. E ela fazia aula de casa, fazendo químio.
Não sei se ela fez aquilo pra me mandar uma mensagem, sabe? Porque mãe é mãe, né? Mas aquilo pra mim foi muito simbólico. Eu falei, cara, a educação ela vai mudar a minha vida um dia. E mudou, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem também é essa. Eu sou um dos maiores... Eu acho que a educação, cara, é tudo. Né? Eu acho que a educação ela transforma a vida. Não só, tô falando aqui de mudar de dinheiro, mas acho que ela muda em tudo. Ela ajuda a gente a conhecer os nossos direitos, as nossas capacidades, para onde que a gente pode ir. Para mim, educação é tudo, assim. Eu acho que ela é transformadora, de fato. Somos suspeitos. 2 filhos de professores aqui. Suspeitíssimos, né? Mãe deu aula a vida inteira lá na quebrada, na famosa quebrada. Eu acho que a gente não tem um jeito melhor de terminar esse papo do que com essa fala que você teve. Muito obrigado, cara, pela sua presença. Vocês. Foi Obrigado muito, vocês. muito bacana. Eu quero voltar a conversar contigo mais pra frente. Bora. Pra gente entrar mais no como é que anda a Netflix. Bora. Que com certeza tá aprontando alguma coisa aqui que ele deixou no ar. Vamos ver. E se você não quiser que algum seriado seja cancelado, vai no LinkedIn dele lá e já começa a encher o inbox dele. Joy, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Andrezão, até a próxima. Valeu, pessoal. Foi Obrigado. um prazer. Pessoal, você que está assistindo aí, não esquece de deixar aquele like, dar aquele comentário. Quer ver alguém aqui no programa? Comenta. Vai lá seguir o André, o trampo que ele está fazendo é muito legal. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.